Oi, gente, sou eu, Bernardo Vilela, mais uma vez pra vocês e me diz: você sabe o que é a jornada do herói? Esse conceito dentro da indústria cinematográfica é um conceito muito bem discutido, é muito bem percebido, as pessoas conhecem, as pessoas sabem o que é. E ele foi criado por Joseph Campbell, que escreveu o livro O Herói de Mil Faces. E ele analisou fábulas, histórias clássicas, livros, filmes e concluiu que a maior parte dessas histórias gira em torno de um herói e que esse herói pode ser um animal, um ser real, imaginário e o que for. Enfim, ele passa por diversas etapas. A partir disso, ele criou 17 etapas. Não criou, mas ele descreveu, ele analisou e ele percebeu essas 17 etapas em que normalmente um herói passa. Lembrando que para um roteiro, para uma história, elas não devem ser seguidas exatamente como um passo a passo, mas sim elas servem como uma análise, uma forma de você perceber em que a maioria dessas histórias tem essas etapas. Eu aqui vou fazer um compilado, porque de acordo com o que eu encontrei nas minhas pesquisas, eu ainda não li esse livro, mas eu quero ler. Eu percebi que a maioria das pessoas divide em 12 etapas. Então eu vou trazer principalmente essas 12 etapas para vocês. A primeira etapa acho que a mais básica, que se chama Mundo Comum. Ela é basicamente a apresentação do herói e do dia a dia do seu herói, a rotina dele dentro daquela história. A segunda etapa é o chamado à aventura. É o momento em que algo incomum acontece na vida daquele herói e ele tem que sair um pouco da sua rotina. Gostei disso aqui. A etapa número 3 é a recusa ao chamado. É quando o herói ele se vê naquela situação e ele prefere não se envolver nessa coisa incomum que acabou acontecendo dentro da vida dele. A quarta etapa é o encontro ao mentor. É quando o herói ele se encontra com um personagem mais experiente, um amigo, o que for, que ajuda ele a tomar essa decisão. É quando a relutância pelo chamado, por essa coisa incomum que aconteceu na vida dele, para de vez. E é quando normalmente acontece uma certa virada, uma certa quebra de expectativa, em que o herói, enfim, decide ir atrás e se envolver dentro desse algo incomum que aconteceu. A partir daí a gente tem a quinta etapa, que é a travessia do limiar, que significa basicamente quando o herói penetra de fato nessa nova rotina, nesse novo mundo, e começa a passar pelos seus perigos, por conflitos e tudo mais, mas é quando ele realmente decide, fala, cara, esse é o momento, eu vou me aventurar, eu vou atrás disso. Mesmo que seja algo contra a vontade dele. E nesse momento também acaba, pela grande virada, normalmente o primeiro ato acaba. Ele acaba chegando ao fim. Porque a história muda de figura. Antes ele recusava, agora ele mudou completamente o ponto de vista, mudou completamente a vida dele. E aí, enfim, um bando de coisa vai acontecer que eu ainda vou explicar. A sexta etapa se chama Testes, Alianças e Inimigos. E como o próprio nome diz, é basicamente ele sendo testado. Ele passando por perigos nessa nova situação, fazendo aliados, encontrando inimigos, recebendo ajuda, inesperada ou não inesperada. E é nesse momento em que normalmente as histórias costumam ter um momento de tensão, algumas reviravoltas. Isso tudo para o personagem entender aquele ambiente novo que ele foi inserido. A sétima etapa acaba sendo a aproximação do objetivo. É quando, mais uma vez, ele está se aproximando do objetivo dele e a tensão começa a aumentar para chegar, enfim, num momento um pouco mais assim, num clímax daquele momento e que ele começa realmente a chegar e atingir ao seu objetivo. Daí também vem a oitava etapa, que é a provação, que é basicamente o auge daquele momento. É quando uma tensão ainda maior se cria
pra poder, enfim, o personagem chegar no seu objetivo e, enfim, alcançar esse objetivo. Aquele objetivo vai acontecer naquele momento. Essa é a aprovação. É quando o personagem se prova. Ele mostra ao que ele veio, de fato. E daí vem a nova etapa, que é a recompensa. Que basicamente são as consequências dessa ação. As consequências do objetivo dele. Que podem ser boas e podem não ser tão boas. Bem, podem ocorrer melhorias ou não, ou uma derrota, talvez, desse personagem, desse herói que a gente tá falando. E é nesse momento que, normalmente, o segundo ato costuma terminar, justamente por ter uma grande virada, e aí a próxima seria, o próximo ato, no caso, seria o momento do grande desfecho. É a preparação pro verdadeiro final da história. Gente, desculpa se tá rolando um barulho aí de obra e tudo mais, que aqui em frente tá tendo uma obra. E eu não vou chegar lá e falar assim, ei, galera, vamos parar de construir, que eu tô gravando meu vídeo por obséquio, entendeu? Então, assim, perdão, tá? Qualquer coisa. Daí também vem a 10ª etapa, que é o caminho de volta. É quando o herói volta para o seu antigo mundo, para sua antiga vida, e ele recebe parabéns dos seus colegas de lá, né? Ele é parabenizado, ou muitas vezes consolado num caso de derrota. E nesse momento, mais ou menos, em algumas histórias não existem, tipo, ele não retorna ao seu lugar de origem e tudo mais, mas normalmente, se você for parar pra pensar, sempre tem esse momento em alguns filmes onde ele começa a pensar no que ele fez, no que aconteceu, o que está por vir, e agora o que farei da minha vida. É esse momento. Aconteceu, sei lá, uma batalha, por exemplo, e aí perdeu a batalha, fica o que eu farei da minha vida agora, o que será do destino, do universo, do mundo, enfim, esse tipo de coisa. Uma crise existencial. Agora vem a penúltima etapa, que é a ressurreição. É o momento em que o personagem percebe algo diferente, ou, enfim, na verdade é o momento em que ele tenta resolver algo mal resolvido dentro daquele conflito anterior. Então aconteceu aquele conflito, o personagem tá tipo, caraca, muitas vezes ele pode ter tido uma motivação ou ter pensado em alguma outra estratégia e ter pensado, caraca, eu não tinha pensado por esse lado, eu não tive essa motivação, sabe? É quando tem essa mudança, quando ele recebe essa motivação para poder resolver o que antes não tinha sido resolvido. Ou resolver algo inesperado, sabe? Por isso que normalmente no filme isso é uma reviravolta. É tipo, caramba, sabe? Vem como uma surpresa dentro de uma história. Justamente porque é algo que o herói não imaginava que deveria acontecer. É como em algum filme de herói, por exemplo, acontece a batalha, eles perdem ou eles ganham, mas na verdade o inimigo não tinha morrido, o inimigo voltou e muito mais forte, entendeu? Então é essa preparação, é tipo, e agora o que será da gente, sabe? E aí eles têm uma certa motivação para poder ir atrás do seu inimigo de novo, sabe? É mais ou menos isso. E agora tem a 12ª etapa, 12ª e última etapa, que é o retorno com o Elixir. O que isso significa? É quando o herói, ele já passou por essa batalha final, se é que a gente pode dizer assim, e ele volta ao seu lugar de origem transformado, na maioria das vezes. É como se ele passou por tudo aquilo, tinham aquelas pedras no caminho dele, ele resolveu aquelas pedras, e agora ele tá livre, ele tá feliz, mas ainda tá calejado, ou ao mesmo tempo cresceu de forma pessoal. Enfim, essa é a estrutura básica para a jornada do herói. Essa estrutura você pode perceber na grande maioria dos filmes. Em exemplos, Harry Potter, que no caso de Harry Potter é mais do primeiro filme até o 8º filme, 8º e último filme. Você vai percebendo essa jornada do herói ao longo da história, pelo menos ficou bem claro pra mim.
Você tem Clube da Luta, você tem Mágico de Oz, em Shrek, em Procurando Nemo, sabe? É uma jornada básica. Avatar, sim, o Avatar, aquele filme super tecnológico e tudo mais, é jornada do herói pura, se você for parar pra analisar. E esse roteiro não, essa formação de roteiro, essa estratégia, essa forma básica de se criar um roteiro é realmente básica, sabe? Mas para você mudar ela, você tem que entender primeiro essa forma básica e depois você querer modificar. Não adianta você querer modificar aquilo ali sem você conhecer nada de uma história, sem você não saber como se escrever uma história, como se montar uma história. Bom, gente, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Por favor, se inscrevam, comentem, curtam, compartilha, entendeu? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações do meu canal. Sempre quando eu lançar vídeo novo, o sininho vai apitar no seu celular, no seu computador, no que for. E aí você vai ficar sabendo na hora, e aí você já clica direto. Se você deixou o like antes do vídeo começar, eu também gostei muito de você. Eu sei que você gosta muito de mim. Porque, gente, o momento que vocês clicam no like antes do vídeo começar é o momento que o YouTube entende, caraca, esse cara tá estourado. Então, gente, vamos estourar pro planeta, sabe? Só uma pessoa que tem potencial. Ou deixa seu like por pena. Fala assim, gente, esse garoto tá aqui perdendo o tempo dele, fazendo vídeo, sabe? Passando conhecimento pras pessoas. Então, gente, me ajuda, por favor. É isso. Valeu.